Queria começar falando um pouquinho de que a gente está vendo muitas transformações nesse universo do direito, né? Nesse mundo jurídico. Muitas proporcionadas por automação, por ciência de dados, inteligência artificial. Sem dúvidas, oportunidades incríveis de inovar nessa área tão importante para a nossa sociedade. Mas eu queria dar um passo um pouquinho além. Falar talvez do que vai ser a disrupção da prática do direito. Falar dos contratos inteligentes. O que são esses contratos inteligentes? Eu queria dedicar esses minutos aqui da minha apresentação para a gente tentar mergulhar de forma mais profunda sobre esse conceito de contrato inteligente e tentar visualizar o que vem pela frente nesses próximos 5 a 10 anos aí, e que, sem dúvida nenhuma, sim, vão talvez transformar a forma como o direito ele hoje é estruturado, como ele atua de fato e como ele protege a nossa sociedade e os direitos aí de cada indivíduo. E aí, para falar um pouquinho de contratos inteligentes, eu gosto de retornar na essência, né? Como é que essa frase, essa palavra mágica, inteligência, hoje que está sendo aplicada a tudo, coisas são inteligentes, tecnologia, inteligência artificial, então se fala muito de inteligência. Mas vamos resgatar um pouquinho de onde essa inteligência entrou nesse campo jurídico, nesse campo dos contratos. E para isso eu trago a definição lá original do Nick Szabo, era um jurista, criptógrafo, então um cara que já navegava de forma multidisciplinar em tecnologia e direito, e ele conceituou com muita simplicidade, né? O contrato escrito como um programa de computador que vai rodar nessa rede de computadores, ele é mais inteligente do que o seu ancestral. Aquele contrato inanimado, aquele contrato que tem ambiguidade, aquele contrato que não faz mais nada do ser uma representação textual sujeita à interpretação. Interpretação essa que é a parte, talvez, principal desse campo tão importante aí do direito. A subjetividade gera essa, talvez, principal talento do advogado de ver sobre o mesmo texto múltiplos caminhos de defender um ponto de vista, de se posicionar, de achar brechas. Mas quando a gente fala de um programa de computador, ele tenta exatamente trazer essa eliminação da brecha. Através da linguagem computacional, a máquina não pode ter dúvida de como executar uma instrução, ela tem que executar de forma exata. Então, a primeira característica quando a gente fala de contrato inteligente está exatamente nessa, ao programar, ao tornar essa instrução um código de computador, a gente elimina essa ambiguidade presente nesses contratos. Isso não quer dizer que a gente trouxe nenhuma inteligência artificial ou o computador tomou qualquer de natureza de decisão. Pelo contrário, a gente está argumentando no sentido inverso, de que o computador ele segue essa instrução independente de interpretação. E mais que isso, a gente consegue colocar nesse contrato, né, nessas cláusulas contratuais, mais do que uma simples instrução de promessas de cumprimento ou promessas resguardadas por esse instrumento. A gente consegue ir além. A gente consegue prever atividades e sequência de instruções para que essas promessas se façam cumprir. Então, ele é muito mais do que só prometer. Ele pode ser a execução, a entrega da execução daquilo que está prometido naquele instrumento contratual. Então, essa é a essência do contrato inteligente. Mas mais do que eliminar a ambiguidade e colocar essas promessas, de fato, esses contratos podem ser instrumentos que vão proteger a nossa propriedade. E aí eu dou um passo atrás aqui, trazendo talvez o exemplo mais primitivo aí de contrato inteligente, citado pelo próprio Nick Szabo, que é a máquina de refrigerante. Essa máquina de refrigerante, ela não só tem ali dentro dela todo esse código contratual que gera essa relação, mas ela vai um passo além. Ela protege aquela propriedade. Ela protege aquele dinheiro que entra ali e ela protege aquele ativo, né, aquela lata de refrigerante que está ali depositada, tornando essa relação justa entre o dinheiro que está sendo depositado e a latinha de refrigerante que é entregue. Então ele é mais do que simplesmente um contrato, mais do que simplesmente um conjunto de instruções. Ele é o fiel depositário da confiança daquela relação. E aí eu pego um grifo aqui extremamente importante, que dá margem para muita discussão com pessoas da área de direito, é que o contrato inteligente ele não é a totalidade de uma relação contratual. E aí essa frase ela tem um grifo muito importante, que algumas cláusulas têm características que permitem essa natureza de raciocínio. Permitem que você preveja essa execução contratual, preveja que você explicite ela sem ambiguidade, sem espaço para interpretação. Isso não significa que toda a relação contratual precisa estar representada por esse contrato inteligente. Talvez seja esse um dos principais desafios do direito, é entender o que faz sentido ser transformado em contrato inteligente, ser gerido por programa de computador, e o que não faz sentido. E talvez a soma desses dois mundos gere efetivamente o contrato, o que vai se gerir essas relações. Mas existe um espaço aqui de como as coisas são feitas hoje, inanimadas, né? Hoje é um inanimado digital, né? O PDF que tem lá o nosso contrato, que não está fazendo nada, não está resguardando nossos direitos, e que, sem dúvida nenhuma, algumas coisas que estão ali talvez pudessem dar esse passo
nesse horizonte aí talvez de tempo, no curto e médio prazo, para que ele se torne mais inteligente, que nossos direitos sejam mais preservados e que a gente elimine, sem dúvida, muito dos atritos que acontecem nas relações contratuais e dê maior velocidade, né? Acho que a burocracia, o custo é uma coisa muito importante quando a gente fala de se relacionar nesse ambiente. Então, escrever contratos, não na sua totalidade, mas algumas cláusulas, parte deles, como programas de computador, e mais do que isso, como programas de computador que podem ganhar um nível de confiança diferenciado. Porque quando a gente está falando, Nick Szabo conceituou o contrato inteligente mais ou menos ali em 94, 95. A gente teve um advento aí por volta de 2008 do blockchain, que começou a ganhar muita força, mais do que só dar confiança para criptomoedas a partir de 2014, que pode elevar a capacidade desses contratos para outro patamar. Por quê? Porque a gente tem uma tecnologia hoje que ela distribui o poder. Em vez desse contrato hoje é meu e eu sou responsável por aquele contrato, sou todo poderoso naquela relação, eu posso colocar o contrato num instrumento tecnológico e depositar esse contrato para que ele não possa ser alterado, mesmo eu, que conceituei, escrevi, sou uma parte naquela relação, queira mudar. Isso é gerido pela tecnologia. E essa mudança é importante, ela gera novas possibilidades. Então, aquela máquina de refrigerante que era um ser muito físico, um hardware que tinha aquele contrato dentro dela, isso pode ser expandido para uma esfera global agora. Agora a gente tem uma tecnologia que esse código de computador, que essa relação contratual, pode ser colocado numa esfera mundial. Então, você imagina, o que você definir vai ser garantido pela tecnologia e essas relações vão acontecer independente da vontade das partes. Isso dá muito poder nessas relações. Talvez volto, sempre reforçando, não para o contrato como um todo. A gente não está falando numa simples substituição, mas numa análise consciente de que parte do que está ali, principalmente quando a gente está falando de uma relação contratual que se dá nesse ambiente online, porque não parte dessa relação não pode ser gerida, não pode ser orquestrada por um contrato inteligente, através de código de computador e através das garantias de segurança e distribuição de poder que a gente tem com o blockchain. Trazendo muitas coisas juntos, né? Possibilidade de você verificar se foi executado exatamente como previsto, possibilidade de você prever a execução daquela cláusula como ela deveria numa eventual condição contratual que se surgiu ali no meio do caminho, tem que se fazer cumprir. Então, é um mundo de possibilidades que a gente está começando a viver. E para falar um pouquinho desse mundo de possibilidades, é importante a gente entender os 3 passos que regem um contrato inteligente, né? Alguém foi lá, pensou numa relação, não necessariamente essa relação precisa ser entre uma, 2, mais pessoas. Pensou-se nesse contrato, pode ser pensado numa figura genérica. A máquina de refrigerante, a empresa dona da máquina pensou no eventual consumidor. Uma vez concebido esse contrato vai para a blockchain. Quando ele vai para a blockchain, ele ganha essa propriedade, né? Eu botei ali, eu paro de ser dono daquele contrato. Eu posso até ter condições ali específicas que me resguardem algum direito, como quem elaborou, como quem está gerindo aquela relação, mas é o contrato que vai garantir esses direitos, não é mais a simples posse daquele instrumento. E uma vez colocado ali, isso se torna imutável, e isso começa a gerir essas relações nesse ambiente digital, nesse ambiente online. E passa a estar acessível numa esfera global para todos que têm acesso àquela blockchain. Se é uma blockchain pública, para o mundo inteiro. Se é uma blockchain permissionada, para quem está naquele conjunto de nós ou indivíduos interagindo naquele ambiente. Contrato é uma folha em branco, então podem ter regras que vão prever a participação de determinados indivíduos nessa relação. Então a gente tem aí uma folha em branco para desenhar, e é uma folha em branco importante que vai abrir um novo patamar para a advocacia, e esse é o grande ponto reflexivo que eu tento trazer nessa conversa para aquecer essa manhã sobre Legal Tech. Temos aí talvez a principal disrupção da prática do direito ao você colocar essa ideia de contratos inteligentes através da confiança distribuída, que isso pode, para parte das suas relações contratuais, ser decisivo, reduzindo o custo, aumentando a capacidade de entrega do valor prometido e mudando as relações, criando novas oportunidades. E eu gosto de resgatar, aqui é um exemplo, existem diversas plataformas hoje que suportam a ideia de contratos inteligentes, mas eu trago talvez a primeira feita com toda a amplitude que a ideia promete, que é o Ethereum. E a ideia do Ethereum, como o Vitalik colocava, é mais do que um contrato. Esse contrato é capaz de reter valores e transacionar valores. Esse valor, à medida que esse contrato prevê um recebimento de um valor, ele não está guardado, ele é de posse do dono do contrato. Ele é de posse do próprio contrato em si. Isso parece uma discussão jurídica nova, né? Um contrato tendo posses. Como é que a gente trabalha nesse universo? Tem aí um campo rico de pesquisas e rico de discussão. E mais do que isso, se o contrato tem posse,
ele pode fazer essa posse e ir para caminhos que ele definir. Ele vai devolver para quem mandou o dinheiro, ele vai distribuir esse dinheiro de uma forma que a regra contratual, que o código está explicitando. Então a gente tem aí um mundo de possibilidades através desses contratos inteligentes, e a gente está aí num evento de transformação digital como um todo. Essa transformação digital vai requerer um suporte jurídico cada vez mais digital. E não é digitalizando só, fazendo o scanner de um contrato, que a gente vai ter isso fluindo nesse ambiente de zeros e um, nesse ambiente digital. Isso vai acontecer muito exatamente pelo suporte dessas novas tecnologias e que vão causar essa disrupção que eu estou brincando tanto aqui na palestra. Então, temos aí um campo rico de exploração, desafiador, mas com muitas possibilidades de entregar essa fluidez nas relações, a maior tranquilidade para a gente se relacionar nesse ambiente online tão plural e tão diverso. E para não ficar só no genérico, eu trouxe um exemplo. Hoje a gente tem padrões contratuais, e aí quando eu falo padrões contratuais, para gerir a parte da relação que diz respeito a coisas que podem ser auto-executadas e explícitas de forma inequívoca através de código de computador. Por exemplo, para você tokenizar qualquer tipo de bem. Então você pode fazer moedas novas, você pode tokenizar uma cadeira e unificar ela no ambiente digital, e esses padrões estão aí, sendo utilizados hoje, por exemplo, para captação de recursos na internet para uma série de startups. E essa captação, que é parte da relação, eu friso muito isso, ela não é a relação por si só, ele vai gerir aquelas cláusulas que estão dizendo especificamente sobre o recebimento desses recursos, sobre as contrapartidas do recebimento desses recursos, e ela faz isso, criando esse conceito desses ativos digitais, geridos por esse contrato inteligente, sem dúvida nenhuma, trazendo transparência, trazendo eficiência e toda a rastreabilidade, porque você tem ali o ambiente digital, todo o tracking de quem teve esse ativo, como esse ativo se transferiu, como ele se desenvolveu ao longo do tempo. E a provocação é que um simples contrato para gerir, representar esses ativos e as transações desses ativos no ambiente digital, ele não é a relação na sua totalidade. Você tem que ter uma série de outros instrumentos jurídicos que vão dar complementaridade. E vários desafios jurídicos de jurisprudência e outras questões que vão dar completude para essa relação e que, sem dúvida nenhuma, aí vai entregar uma possibilidade de se relacionar online de uma forma diferenciada. E, mais que isso, eu deixo duas provocações para vocês. A gente está muito próximo de começar a tokenizar dinheiros fiduciários. Então, a gente fala do real. Se a gente tiver um real tokenizado, isso abre uma série de possibilidades. Eu posso ter contratos hoje que retenham dinheiro em real, então eu afasto qualquer discussão aí de volatilidade, de criptomoedas, de legislação aplicável à criptomoeda. O real a gente sabe quanto paga de imposto para fazer um serviço, quanto paga de imposto, pouco ou muito, a regra é muito clara sobre determinado comercialização de mercadoria. Se a regulação avançar mais um pouco, imagina o campo de possibilidades que a gente não vai ter para ter contratos gerindo recursos em real. Isso pode transformar uma série de relações hoje que estão acontecendo na internet. E mais que isso, a gente está vendo cada vez mais tecnologia, e eu trago um caso bastante conhecido do Everledger, para a gente criar representações digitais, muitos falam de gêmeos digitais, dos nossos ativos reais nesse mundo virtual. Como é que eu consigo identificar aquele diamante, que aquele diamante é de fato no mundo real, o diamante que aquele registro digital corresponde? E aí existem vários campos de pesquisa, para não deixar de ser mais completo aqui no exemplo do diamante, uma série de propriedades físico, química do diamante, que eu consigo, com uma pedra na minha mão, saber que aquela pedra é exatamente aquela pedra representada por aquele ativo digital. E eu consigo entender a cadeia, desde a extração na mineração, até a venda da joia na joalheria para fazer um seguro com toda a transparência que aquela pedra foi extraída de forma legal, de quem manuseou são pessoas que têm confiança e uma relação de propriedade para lidar com aquele bem. Então eu consigo tirar esse ativo que está ali no mundo físico para o mundo digital. E a gente viu já em algumas apresentações, a IoT está permitindo criar identificadores únicos para uma cadeira. A gente tem DNA sendo utilizado, por exemplo, para rastrear espécies na Amazônia para ver se não está sendo feito medicamento com o uso daquele animal protegido. Então a gente está num campo muito rico de criar mais possibilidades para o blockchain. E é exatamente isso que vai modificar a prática do direito. E aí fica uma provocação. São dois cursos que a gente tem, o ECO, como vocês conhecem, a ideia de ser digital, democrático e gratuito. A gente tem uma série de cursos falando sobre blockchain, falando sobre contratos inteligentes. Fica o convite para que vocês comecem a mergulhar nesse universo e não necessariamente entendendo esse universo como um universo de substituição, mas entendendo como um universo de possibilidade, para que vocês possam entender qual é a parte dessa relação contratual que pode ser transformada, que pode ganhar eficiência e que pode entregar valor
a partir do uso dessa possibilidade de contrato inteligente. E são muitas, eu não vou gastar o tempo aqui para estressar as possibilidades, mas fica o convite. Pensem no campo de atuação de vocês, qual é a parte daquele contrato, daquela relação, que pode se tornar, e aí vou usar a palavra, mais inteligente, não porque a máquina vai resolver, mas talvez pela reflexão que vocês vão fazer de como praticar o direito de forma mais digital, preparada para essa transformação, que ela é irreversível e que, sem dúvida nenhuma, ela vai entregar muito valor. Então, queria agradecer, obrigado pela atenção no dia de hoje, que vocês tenham aí ótimas palestras e possam navegar conosco nesse convite para esse universo digital. Obrigado a todos.